Quando você for avaliar a quantidade de condutores de descida, é importante sempre você se referir a essa tabela aqui, que ela vai te dizer, ela vai conseguir te ajudar a desenvolver através do nível de proteção e o ângulo alfa que ele vai ter aqui. No caso do exercício que nós vamos fazer, nós temos um ângulo alfa aí de 45, tá? Você vai estar avaliando através dessa tabela, porque o próprio exercício, esse exercício que eu estou explicando, para que a gente consiga calcular a quantidade de condutores de descida, é através dessa planta aqui. Nesse caso, eu tenho dois tipos. Eu estou fazendo esse exemplo de aplicação aqui para vocês, mas, ao mesmo tempo, eu tenho duas plantas. Vendo a planta da vista superior, que são essas daqui, planta A e planta B. Só que analisem que essa daqui eu escolhi apenas deixar dois para-raios, e essa daqui eu tenho 4, tá? Apesar de ser mesmo comprimento e largura, é a mesma, tá? Só que o meu exercício, ele já está me dando algumas informações. Está dizendo que é para eu me basear na planta, só que ele está dizendo que é para considerar, no caso da zona de proteção, considerar apenas 2 para-raios instalados no ponto A e B da figura 13.14, que é essa daqui, tá? 13.14. O que temos que avaliar? Eu preciso descobrir esse raio aqui que vai fazer projeção com este primeiro para-raio. Apenas eu peguei o comprimento e largura aí e dividi ao meio. Eu sei que eu tenho 40, então eu vou dividir no meio e vou colocar um para-raio aqui. Da mesma forma o outro ali. Então, eu divido aí para conseguir fazer uma análise melhor e saber onde eu vou distribuir. E aí, eu fazendo isso, eu preciso apenas saber esse raio. Eu vou elevar essa distância que é o quadrado e essa outra o quadrado dentro da raiz específica. Eu vou encontrar um raio de proteção de 27,4. Está aqui, ó, a minha fórmula, eu encontrei 27,4. Mas eu disse para vocês que o nível de proteção era 3, então lá na tabela que eu mostrei anteriormente para vocês, ela tem ali um ângulo alfa de 45. Então, esse raio de proteção aí, ele sempre vai ser igual. Eu preciso, já que eu já tenho um raio de proteção 1, eu preciso encontrar agora a altura da ponta do captor em relação ao teto, em metros, tá? Eu preciso, já que eu já encontrei esse raio aqui, primeiramente, dessa planta aqui, eu já encontrei esse raio, eu vou agora encontrar a altura da ponta do captor, que é essa fórmula aqui específica, tá? A altura da ponta do captor vai ser igual o raio de proteção da planta 1, que eu encontrei, eu disse para vocês que era 27,4, eu vou dividir justamente pelo ângulo alfa que eu encontrei, né, que eu disse que é a classe de proteção 3, a gente tem aí uma tangente de 55. Então, essa altura da ponta do captor em relação ao teto vai ser de 19,18 metros. Eu já sei que essa altura vai ter 19,18 metros. Essa altura da ponta do captor em relação ao teto é justamente isso aqui. Vamos voltar. Essa altura da ponta do captor em relação ao teto. Está aqui o teto. Eu vou ter 19,18 metros. Vamos lá. 19,18 metros. Já que na verdade, eu já encontrei essa altura da ponta do captor em relação ao teto, o próximo passo que eu estou dizendo aí que nesse caso esse comprimento aí do mastro, ele vai do todo o mastro ali, ele tem 3 metros. O que eu vou fazer? Eu vou ter que saber quanto eu tenho aí desse suporte aí do conjunto mastro-captor. O mastro, o suporte do conjunto entre o captor e o mastro. Eu só vou retirar ali os 3 metros que eu disse para vocês que ele tem, né? Que aqui, ó, considerando o comprimento do mastro, o mastro vai ser igual ali a 3 metros.
e o nosso mastro captou. Eu só vou retirar esses 3 metros, eu encontrei 19,18, eu vou retirar os 3, subtrair pelos 3 metros, eu encontrei o conjunto mastro captou de 16,18 metros, tá? E eu já sei, nós voltamos para ir para a tela para o nível de proteção novamente, que vai até o nível 4. Se eu sei que eu estou no nível de proteção 3, eu sei que eu vou ter, de acordo com a tabela da norma NBR 5419, eu vou ter uma dimensão aí, a dimensão da malha de 10 vezes 15 metros, tá? Então, cada uma tem, de acordo com o nível de proteção, uma dimensão da malha específica. Agora, como eu disse aí para vocês, o que acontece aí? Eu estou começando a avaliar e aí eu digo para vocês que o comprimento do suporte ele é muito grande. E nesse caso aqui, já são considerados, como eles são muito grandes, né? Nessa outra planta, eu já vou fazer ali com 4 para-raios, tá? Eu tenho 4 agora aqui, eu vou analisar a partir daqui. Se eu tenho 4, eu já dividi na metade, eu estava com 20, então eu reduzi para 10. Eu preciso de uma distância aí de 10, 20, e daqui para cá eu vou ter 20, eu preciso dividir de acordo aí com a minha largura e comprimento dessa planta. Aí, no caso, eu já coloquei 4 para-raios aqui, então eu vou dividir a metade agora de 20, já que eu tenho 4. Então, eu vou trabalhar agora só com 10, tá? Eu só dividi aí só com 10 e vou continuar com o mesmo valor ali específico que eu falei para vocês, ali vai continuar a mesma coisa, tá? Então, se eu só diminuir, eu vou fazer o mesmo cálculo que esse daqui, a diferença é que eu só vou elevar agora o 10 ao quadrado, eu vou encontrar aí um raio dessa planta aqui, colocando esses 4 para-raios, um raio de proteção aí de 21,25. Percebam que como eu aumentei a quantidade de para-raios, eu diminuí esse raio aí de proteção, tá? Porque eu diminuí aqui também. Então, se eu diminuir, eu vou diminuir ali o meu raio de proteção, que ficou ali já 21,25. Agora, vamos avaliar, 21,25. O que eu preciso saber? A mesma coisa. A altura agora, já que eu coloquei 4, eu preciso saber a altura da ponta do captor em relação ao teto. Eu já sei que vai ser menor, porque eu já diminuí. Então, eu vou ter ali 14,87, porque essa altura vai ser esse raio de proteção aqui, dessa planta aqui, tá? Que nós estamos fazendo agora. Eu encontrei um valor de 21,25 e a mesma tangente ali do ângulo alfa de 55 graus. Eu vou encontrar um valor aí de altura da ponta do captor em relação ao teto em 14,87. Então, eu encontrei aqui agora, colocando 4, eu encontrei a altura da ponta do captor em relação ao teto, 14,87. Tá? Aí a gente vai avaliar agora aqui. O que eu tenho que analisar? Sempre voltado para a área, tá? Tudo voltado para a nossa área. Comprimento e largura. Tá? Sempre vai ser aí comprimento e largura. Por isso que eu peguei, já transferi agora para essa malha aí captora, para você dispor em relação à planta, como vai ficar os teus condutores de descida, que esse é o objetivo do exercício de hoje, para que vocês aprendam um mínimo a conseguirem calcular através dessa área aí o condutor de descida. Então, você tem que primeiramente avaliar um nível de proteção. Eu disse que nós estamos aí com essa estrutura, conseguimos, através de todo aquele processo teórico, avaliar que ela entrou no nível de proteção 3, e a partir de lá que foi desenvolvido todo esse conceito aí, para que a gente consiga chegar
a quantidade de condutores de descida. Através dessa planta que ainda continua, que é justamente esse edifício aqui que nós estamos projetando, vamos agora saber a quantidade de condutores de descida. Transferir para cá agora, enfim, eu fiz aqui, nós refizemos lá a planta novamente, e agora eu vou avaliar número de condutores de descida. Pela tabela, pela equação 13.10, tem-se aqui o diâmetro do condutor de descida igual a 20 metros, tabela 13.2, de proteção 3. Você vai avaliar, então vamos procurar essa tabela 13.2 aí, para saber onde ela se encontra, tá? Então, vamos avaliar aqui onde ela se encontra. Provavelmente, creio que não esteja aqui. Se não estiver aqui, realmente pode estar lá na norma em NBR 5419. Estou dando uma analisada aqui para vocês, tá? Nível de proteção, captou. Eu vou voltar lá para realmente só confirmar aqui. Nesse primeiro momento não está aí, mas ele está dizendo, ele está referenciando agora que se encontra na tabela 13.2, tá? Pela equação 13.10 aí tem uma tabela. Quando você desenvolve essa equação, que é justamente essa daqui, a norma que vai nos prescrever esta equação aqui, tá? O que você vai fazer? Vai multiplicar ali 2 vezes o teu comprimento e largura da tua planta, tá? Apenas você vai fazer essa multiplicação, aí você vai encontrar o total dela toda, fazendo essa equação básica de 230 metros, porque você já sabe que está no nível de proteção 3. Mas a própria tabela 13.2, na NBR 5419, ela está dizendo ali, quando entra no nível de proteção 3, através da equação específica, você vai encontrar esse valor multiplicando comprimento e largura. E a partir daí, já que você multiplicou aí comprimento e largura, pela fórmula específica, agora você pode encontrar o número de condutores de descida, tá? Como é que eu vou fazer? A área aí que eu multipliquei, o meu valor aí específico que eu encontrei, tá? A fórmula específica para que eu consiga encontrar o número de condutores de descida, já encontrei aí 230 metros e vou dividir ali pelo meu essa parte aí do meu diâmetro aí do condutor de descida, que aqui no caso, pela tabela, como entra no nível de proteção 3, a própria norma, ela está me dizendo que fica aí em 20 metros. Eu vou dividir aí pelo condutor de descida, o diâmetro do condutor de descida pela norma 20 metros, eu encontrei o número de condutor de descidas igual a 11,5, ou seja, eu preciso de 12 condutores de descida. Eu vou voltar para a planta novamente e aí eu vou passar para vocês que eu preciso ali de 12 condutores de descida. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aí 5, 6, eu vou sair descendo o restante ali, 7, 8, 9, 10, e assim sucessivamente, tá? Aqui ele já só está mostrando para você de forma frontal. Mas o que nós calculamos? Que nós precisamos de 19,16, vamos confirmar. Onde está esse 19,16 distância em metros? Está justamente aqui, ó, 19,16 que nós encontramos lá. Vamos lá atrás ver se a gente consegue encontrar 16. A nossa distância específica que nós temos, né? Aqui, ó. Eu tenho 19,16 metros. Isso daí é justamente agora, o que eu preciso saber? É o afastamento que eles vão ter
entre um condutor e outro. Como é que vai ser esse afastamento que eles vão ter aí entre um condutor e outro? É justamente essa minha área geral aí que eu peguei, ali os 230 metros, dividido pela quantidade de condutores de descida, que eu falei para vocês que eu tenho 12 agora. E eu vou encontrar um afastamento entre esses condutores de descida de 19,16. E vamos retornar para a planta e vamos confirmar se o afastamento de um condutor de descida para outro, ele está em 19,16 metros. É dessa maneira que se projeta aí os condutores de descida e a quantidade, tá, avaliada.